Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o terceiro e último bloco da edição 606. Hoje recebendo aqui o Weylor Marigo, e que trouxe aí algumas sugestões. Então vamos passar a vinheta e trazer a sugestão do Weylor para esse terceiro bloco. E o outro tema que o Weylor trouxe, Fábio Campos, o cara é muito... Ele não trouxe só um, ele trouxe dois temas aqui pra gente. Em 20 minutos. Dá tempo de discutir nesse bloco ainda, você tá dizendo, né? Não vai ter interrupção de bloco, não. Não, é um tema pra gente fechar esse bloco, é o último bloco do programa, né? Já você lançou o desafio semana passada sobre o que tinha de diferente, né? Pouca gente se arriscou a responder. O André do Paulo foi um deles, que foi a duração do bloco e tudo mais. Mas a gente volta à programação normal já com os blocos de 30, 40 minutos, que é a questão das pistas, né, Ilho? Eu queria que você até explicasse teu ponto, em vez de eu ter que aqui parafrasear, já que você está aqui, por favor, aquela questão de Mônaco lá e saídas de pista, retiradas de pista. Eu acho que uma coisa que acontece sempre na Fórmula 1 é o pessoal que gosta de certas pistas e o pessoal que não gosta de certas pistas de gladiar aí por conta de quão boas foram as corridas, né? Eu acho que esse final de semana de Mônaco aí, que nós temos ali o final de semana, né, do automobilismo, mas pegando principalmente Fórmula 1 e Indy, que nós tivemos as 500 milhas, né, na Indy e o Grande Prêmio de Mônaco, a corrida de Mônaco teve seus momentos, obviamente, de tensão e eu diria até que dos últimos anos não foi das piores. Eu acho que longe disso pela quantidade de acontecimentos que teve, mas o fato é que a gente sabe que a Fórmula 1 em Mônaco tende a ser aquela procissão de carros, né? E mesmo ali com Verstappen fazendo suas investidas e pressionando o Hamilton, mesmo com os problemas de pneu do próprio Hamilton, mesmo com as tentativas do Leclerc e assim por diante, a gente sabe que Mônaco é uma corrida em que, em geral, o pessoal larga de uma forma e termina mais ou menos na mesma forma, se não fossem os pit-stops e os compostos de pneu hoje em dia, né? E eu acho que isso sempre é muito criticado pelas pessoas, né? As pessoas que não gostam desse tipo de corrida. E é muito compreensível, porque a gente quer ver automobilismo, a gente quer ver a disputa, a ultrapassagem, questionarem a existência ainda de um GP de Mônaco, porque a gente sabe que tudo que está em volta de um GP de Mônaco é muito importante para a Fórmula 1, até culturalmente, até economicamente, principalmente. Mas uma corrida dessa, ser uma grande corrida, ser um dos pontos altos da Fórmula 1, do ponto de vista culturalmente falando mesmo, às vezes é muito prejudicial do ponto de vista esportivo, porque a gente tem uma corrida que na verdade é bem chata e que chama atenção pra caramba do mundo inteiro, né? E eu acho que esse ano ainda foi mais pesado, porque as 500 milhas também não foi uma 500 milhas espetacular de empolgar e de pular da cadeira, não foram. Foi uma corrida, como você mesmo falou, né? Raposo, que você falou a respeito do próprio Rossi, do próprio Pagenaud, que eles fizeram na corrida e tal. Fora isso, a gente não teve aqueles esquentas no meio da corrida, a gente não teve nem mesmo muito incidente que chamasse tanta atenção, e isso acaba, por incrível que pareça, prejudicando ainda mais a Fórmula 1, porque aí os comentários que vêm em cima sempre são, a 500 milhas não foi tão legal, mas ainda assim foi melhor que a Fórmula 1, foi mais legal do que Mônaco. E eu acho que é sempre válida essa discussão, porque muitas pessoas agora começam a falar em repensar o calendário da Fórmula 1, porque com 21 provas, a gente tem tanta pista entrando, tanta pista saindo,
Vietnã, que vai entrar agora, a gente tem a Alemanha que tem pista para dar e vender que poderia entrar no calendário. As pessoas questionam por que algumas pistas, como Mônaco, ainda estão no calendário esportivamente falando. Eu acho que até a questão, né, da troca de Barcelona por Zandvoort também deu uma mexida nessa questão. Exatamente. Eu vou dar o meu ponto de vista aqui, que é extremamente impopular, porque as pessoas sabem que eu gosto de Mônaco, né? O meu ponto de vista específico, eu curto. Se você falasse para mim, Eilor, a gente vai levar você para Mônaco, você vai ficar fechado num quarto escuro o fim de semana inteiro. A única coisa que você vai poder assistir é um carro dando volta no circuito de Mônaco, sozinho, sem competir com ninguém. Você não vai poder ver a corrida, você não vai ver porcaria nenhuma. Você vai ver um carro dando a volta no circuito de Mônaco. Eu ia ficar alucinado de ver, porque era isso que a gente estava comentando no assunto anterior. Da mesma forma que eu adoro ver um piloto encaixando uma volta perfeita na qualificação, eu acho absurdamente espetacular aqueles caras correndo naquele circuito, naquele pista estreita, passando, tem uma das curvas da saída, a curva da saída da piscina, era muito legal, a câmera pegando, os caras não é que eles faziam perto do muro, os caras faziam esfregando o pneu no muro para entrar na curva, né? Então, eu acho que isso é muito, muito, muito bacana, e eu particularmente, ainda acho muito impressionante ver os carros correndo, fazendo uma corrida ali, sem tantos incidentes absurdos de parar a corrida, como a gente teve esse ano também, uma batida ali que 4 carros fecharam a pista, mas a gente conseguir ver isso e ver esses caras correndo a 300 e tantos quilômetros por hora, 200 e tantos quilômetros por hora nesse traçado, nesse circuito. Assim como eu acho que tem outras corridas que também são bacanas. Olha, eu acho, já dando a minha resposta também, eu não sou nada contra que a Fórmula 1, sabe, explore novos lugares, sabe, muita gente torceu o nariz para Baku e de repente a gente descobriu uma pista bem legal. Tá, esse ano não foi um espetáculo de corrida, mas ano passado, ano retrasado, sim. A gente teve também a questão a própria pista da Índia, eu achava uma pista legal, aquela reta gigantesca da Índia. Eu não acho ruim que vá para esses lugares. Eu não sou tão purista assim, não pode. Tem que ficar nas pistas antigas, tem que voltar a Estoril, tem que voltar a Donington Park, e pistas assim que já fizeram parte. Eu acho legal. Mas talvez fosse interessante manter-se também uma certa tradição. Poderia ter uma lista das intocáveis, eu vejo assim. O que é intocável para mim? Silverstone e Monza. Aí, Mônaco a gente pode discutir pela tradição, ok, até acho. Vamos abrir então essa barganha aí para Mônaco e vamos colocar as 3. Silverstone, Mônaco e Monza são as intocáveis. E aí para mim seria muito interessante que rolasse esse rodízio frequente depois. Esse ano na América do Sul não vai ser Interlagos, vai ser Termas do Rio Hondo. Tá, ia doer o coração, porque talvez eu não ia ter dinheiro para ir para Argentina. Esse ano na França não vai ser Paul Ricard, vai ser Manicure. Eu sei que existe um problema gigantesco de estrutura, de o promotor da corrida. Eu sei, eu tô viajando aqui, tô me permitindo viajar nesse tempo. Porque para mim seria interessante que eu visse, não tivesse aquela coisa, nossa, aqui nós vamos chegar em Barcelona, aqui nós já temos teras e terabytes de informação, nós já conhecemos tudo, nem precisamos explorar muito bem a sexta-feira, porque já conhecemos cada milímetro em todos os tipos de temperatura, se está frio, se está calor, qual é a pressão. Ele já chega com o carro pronto e acertado para sair para o shakedown na sexta-feira. Então, eu acho que seria mais interessante essas alternâncias. Fábio Campos, você que é o purista do Café com Velocidade, qual é a sua opinião? De jeito nenhum. Eu já falei aqui várias vezes, eu já fui nas pistas mais tradicionais da Fórmula 1 e nem por isso eu acho que só elas deveriam fazer parte do calendário.
Já disse aqui várias vezes, não tenho nada contra a Ásia, não tenho nada contra novos países chegarem. A questão não é essa. Para mim, a questão é mais técnica do que a Fórmula 1 deveria olhar para as pistas de uma maneira mais técnica do que simplesmente olhar lugar, olhar público, olhar marketing, coisa que em muitos lugares ela fez. Foi isso que ela fez. A colocação do Hamilton. Olha, eu estou te chamando de Hamilton, hein? É um elogio. Aí sim. A sua colocação, ela tem vários aspectos, né? Primeiro a respeito de Mônaco, né? Que você abriu o seu comentário falando de Mônaco, né? O desafio de Mônaco. Eu acho que Mônaco é mais isso, é mais um desafio. Você fez muito bem aquela colocação, que eu acho que passa na cabeça de muita gente que tem podcast ou que gosta de uma discussão um pouquinho mais elaborada de Fórmula 1. Qual é o real valor de Mônaco, né? Eu passei a ter, de pouquíssimos anos para cá, 2 ou 3, uma visão um pouquinho diferente da que eu tinha em relação a Mônaco. Nem quando eu tive a oportunidade de dar uma volta lá na pista, a pé, pronta, eu mudei a minha opinião. Mas de uns anos para cá, isso já faz uns 7, 8 anos, mas de uns 2, 3 anos para cá, me caiu a ficha de que é o seguinte: Mônaco vale, sim, eu não sou contra Mônaco, como por exemplo é o Diogo Gomes. Mônaco vale pela diferença, pelo desafio, por ser um desafio diferente. Não é uma pista ideal? Não é. Só está na Fórmula 1 por causa de todo o peso histórico. Não existe. Mônaco, é só o ouvinte pensar o seguinte: vamos supor que Mônaco nunca tivesse uma corrida de Fórmula 1, tivesse o príncipe lá, levantasse o dedo e falasse assim: quero sediar uma corrida. Minha pista é essa daqui. E demonstrasse essa pista de hoje, nunca a Fórmula 1 iria. Mas jamais Sim. a Fórmula 1 iria para Mônaco. Se ela apresentasse hoje para entrar na Fórmula 1 esse projeto. Mônaco está na Fórmula 1 porque há uma construção histórica que foi se desenhando até a formação da Fórmula 1. Mônaco já existe desde antes disso. Né? Esse ano foi comemorado 90 anos, né, do primeiro Grande Prêmio de Mônaco. A gente até falou isso aqui antes da corrida, se eu não me engano. A gente até esbarrou nessa questão rapidamente. Então Mônaco ficou, por motivos, digamos, mais mercadológicos, porque ali é que a coisa, né, ali que a Fórmula 1 foi se construindo financeiramente, não por dinheiro da cidade, mas ali, muito bem usada pelo seu capitão principal, de levar ali as pessoas de outros circuitos, de renegociar ali os contratos, de fazer ali a primeira aparição de alguém que talvez esteja interessado. Não, venha a Mônaco que nós conversamos. Aí o cara vai a Mônaco, os olhos dele brilham, e aí a chance dele ser seduzido é muito grande. Então o Mônaco sempre foi uma arma de bastidores. Mas não é essa a nossa discussão aqui. Nossa discussão é dentro da pista. Eu acho que dentro da pista tem um valor técnico, porque é uma pista que talvez até... O Jailson vai me acusar de contradição de novo. Talvez justamente por não caber a Fórmula 1, ela vira um desafio interessante. Porque ela é uma pista... Não é isso, ele concorda? Ela vira uma coisa de que é muito diferente das outras. Você tem um tipo de desafio no Bahrein, você tem um tipo de desafio na China, você tem um tipo de desafio, todos da mesma família. Mônaco é um desafio, embora diferentes, pista para pista, mas digamos que pertençam ao mesmo universo. Mônaco muda até o universo. É a questão muito do psicológico, essa questão do carro raspar no guardrail, que é fascinante, sim, que é um fator que conquista, sim, quem está lá perto, ou às vezes na televisão, aquela imagem que eles colocam na saída da piscina, não é, ele? Que eles colocam até na câmera super lenta, né? Que você vê o pneu empurrando o guardrail. Né? O pneu até faz assim, dá licença para o guardrail. Né? É uma imagem muito bonita, é valiosa. E essa questão do errado, não poder errar, às vezes aquilo que a gente já falou aqui 300 vezes, uma não ultrapassagem que se torna bonita, como aconteceu, sei lá, 92, Senna contra Mansell, enfim, não ultrapassou, mas foi muito bonito de assistir. Então eu passei a valorizar Mônaco de um tempo para cá, justamente por ser um desafio diferenciado, num automobilismo muito parecido. Por mais que eu goste das pistas novas da Fórmula 1, elas têm mais ou menos uma linha semelhante. Mônaco é diferente de tudo isso, ou da maioria delas. Então é legal de ver, né, Ila? É exatamente isso que eu ia colocar, Campos. Tem um detalhe também, é que as pistas de hoje eu também gosto, eu concordo com você. Aliás, eu gosto das pistas modernas. Salvo uma ou outra que eu realmente não me fazem muita diferença, mas eu gosto do que está, né? Não são todos, mas o que está sendo feito na Fórmula 1 hoje, incluindo também a revitalização de antigos autódromos que não recebiam mais a Fórmula 1, também acho isso legal. Mas eu acho que é exatamente esse ponto que você pegou, Campos. Mônaco é
tão diferente que até pelo fato dele quebrar essa lógica do que é a corrida automobilística, eu acho que é muito bacana. É uma corrida em que das 2 vezes no ano que os caras podem mexer em caixa de câmbio, eles mexem em caixa de câmbio para Mônaco. A gente sabe que estratégia de pneu é uma coisa diferente, a gente sabe tecnicamente é diferente, e ao mesmo tempo a gente sabe que o piloto que está ali dentro dirigindo em Mônaco, ele tem que mostrar uma técnica absurda só pelo fato de que ele não pode pegar no muro um pouco mais do que devia ali, né? A gente vê esse ano a gente viu muito bacana o próprio Bottas fazendo a curva lá, que curva que foi que ele fez? Ele fez o carro de lado, a curva. Foi na entrada da piscina, né? Foi na entrada do S da piscina que eu acho que o carro dele escorrega. Piscina. Eu não lembro. Inclusive transformaram o S da piscina nos últimos anos numa curva de alta, né? Que é uma coisa que uma curva de alta. É até interessante demais. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse ponto todo é aquela história, gente. Se a gente assistisse Fórmula 1 só os circuitos que a gente gosta muito, foi exatamente o que o Campos falou. Ia ficar uma mesmice de técnica, ia ficar uma mesmice de forma de pilotagem, de forma de estratégia, e ficar uma fórmula literalmente única. Isso eu estou falando por quê? Porque a gente tende a gostar das corridas lá, vamos dizer, o circuito de Spielberg, muita gente gosta, Spa-Francorchamps, óbvio que todo mundo gosta, Monza, que todo mundo gosta, o próprio circuito de Montreal, né, o próprio circuito do Canadá, é um circuito que todo mundo ama assistir, mas seria sempre a mesma fórmula. Mônaco dá aquela quebrada no meio do campeonato, que você fala, porra, é uma corrida que pode não ser tão interessante, né? Mas pelo menos vamos ver uma coisa diferente, né? É uma mudança de universo, né? Uhum, exatamente. E uma coisa também que é interessante, né? A gente está discutindo essa questão a gente acabou esbarrando aí nessa questão do calendário. Isso que você falou, Thiago Raposo, não é impossível, não. Porque já aconteceu isso que você falou de uma alternância. Brands Hatch e Silverstone alternaram 20 anos, desde eu não vou acho que até 85. Também, né, recentemente, no Nürburgring e Hockenheim. É verdade, é uma alternância que durou menos, mas exato, também funcionou. Mas era um acordo que tinha entre Silverstone e Brands Hatch que durou 20 anos, durou dos anos 60, de meados dos anos 60 até 85, e aí criaram o Grande Prêmio da Europa, enfim, aí deram aquela questão o Grande Prêmio da Europa passou a ser uma desculpa para se correr, uma boa desculpa, inclusive, para se correr 2 vezes no mesmo país. Mas antes disso, havia essa alternância. Existe sempre aquilo que a gente fala, né? Até quando esse calendário, até quanto esse calendário pode aumentar ou não. Mas essa questão poderia acontecer. Agora é uma coisa muito. A alternância da Alemanha, Raposo, ela foi muito mais por falta de dinheiro das pistas do que de um acordo que gerasse lucro. Entendeu? Vamos fazer alternado aqui para você sobreviver dessa maneira, porque, infelizmente, 1 ano de Fórmula 1 não sustenta uma pista por 2 anos, apesar das taxas caríssimas. Esse é um outro problema, essa é uma bolha, eu chamo a atenção do ouvinte, essa é uma bolha, a bolha como a bolha imobiliária, como a bolha, qualquer bolha que seja, né? Bolha, o que é? Enche, e quando estoura, dá problema, dá 3 pontinhos. Porque essa é uma bolha que a Fórmula 1 está se metendo. O preço cada vez mais aumenta das pistas e as pistas cada vez menos conseguem lucrar, cada vez mais o ingresso fica caro, cada vez menos as pistas conseguem atrair gente. Silverstone é a situação mais grave, a mais que pediu o cancelamento do contrato e ainda não houve uma resolução. A gente vê declarações, não, vai acontecer, vai dar certo. A gente vê declarações muito tranquilas da Liberty, dos comandantes da Liberty. Mas no papel ainda não há uma definição. Então, essa bolha, quando ela estourar, vai ser grave. A gente já teve nesse começo de ano uma carta, inclusive da maioria dos autódromos, contra a Liberty, que é uma coisa que eu até não entendo porque que essa carta não veio antes, sendo que todo esse terreno foi feito antes, esse terreno perigoso. Mas eu queria dizer que a questão da Alemanha foi muito... seria
ideal se fosse como você falou, olha, vamos fazer acordos aqui de 2 anos para tentar manter vivo assim, assado, mas no caso da Alemanha não foi. No caso da Alemanha foi claramente Hockenheim e Nürburgring não ter dinheiro para receber 2 vezes a Fórmula 1 em 2 anos seguidos. Então acabou sendo assim, para ajudar, ou para tentar fazer com que a coisa dê certo. Tanto que, e Nürburgring, inclusive, abriu o bico, né? Abre o bico porque disse, olha, não consigo. Não, nem, mesmo com uma pausa, não vou conseguir. Enfim, talvez o grande acerto da Liberty, eu que acabei de criticar, seja ter conseguido fazer uma coisa que o Bernie Eccleston não estava conseguindo nos seus últimos anos, que é trazer Hockenheim 2 anos seguidos, que é uma coisa que eu considero um feito, porque não tinha muita perspectiva de acontecer. Os motivos que levaram a Alemanha a fazer, eu acho assim, pro fã é meio que transparente, né? Ou indiferente, assim, acontecendo, talvez seja o mais interessante. Mas essa discussão toda me fez lembrar de uma coisa, Fábio Campos. Diga. E eu não sei porquê, se você me perguntar, que esse assunto não foi discutido no Café com Velocidade. O nosso autódromo do Rio de Janeiro, prometido, que agora sai, que a corrida, toda essa polêmica que aconteceu no ano passado, e a Liberty tendo que dar declarações e tudo mais, o presidente se atropelando mais uma vez e tudo. Opinião de vocês sobre esse circuito? Eu sei que a questão sai ou não sai, eu acho que depende do nosso poder aqui. A gente pode ter uma opinião aqui e tal, mas um pouco depende. Mas o que vocês acham dessa alternativa? Obviamente, a Jacarepaguá não volta mais, é uma pena. Nós já falamos, já esbarramos Jacarepaguá, acho que algumas vezes aqui na história desse programa. Mas essa alternativa aí que surge do autódromo no Rio de Janeiro. Eilor, vou começar com você, já que o Campos estava falando antes de eu pegar a palavra. Tá. Como essa veio de surpresa, eu vou dividir a minha opinião em 2 partes, porque eu não vou conseguir não dividir. Eu vou dividir entre a parte política da coisa e a parte social da coisa e a parte esportiva. Eu vou falar primeiro da mais óbvia. Que no Brasil a gente não pode ter mais opinião política. Não, eu falo mesmo. A opinião, quem não gostar, é só reclamar aí, depois vocês passam para mim. Olha, não tem problema. Tem uns que reclamam mesmo, pode ficar tranquilo. Não tem problema nenhum, pode reclamar, gente. Reclamar é o direito de todos. A gente tem que tomar cuidado com o nosso amigo de BH, não tá ouvindo o programa, né? Qual amigo de BH? Aquele nosso amigo que vem pro GP de Fórmula 1 todos os anos com você. É um colega que... Você fica fazendo piada interna, agora você me obriga a intervir aqui. É um colega que vai aos grandes prêmios do Brasil. Dandan, nosso querido Dandan. Isso, grande, Daniel, grande amigo, que ele é um viciado em discussões políticas. Mas ele não escuta o Café com Velocidade. Ele não escuta o Café com Velocidade. Pode ficar tranquilo que ele não será influenciado de maneira nenhuma. Amanhã eu vou twittar, assim, ó. Amanhã eu vou twittar pra ele, assim, ó, você foi citado no programa. Isso. Então, twita pra ele, não você foi citado politicamente. Isso. Nossa, aí ele vem com tudo. Por favor. Olha, quem sabe vocês ganham mais um ouvinte, olha a vantagem. Ou perdemos 2. Fique à vontade, Lord, de colocar as suas mais interessa aqui. É isso, depois eu falo politicamente a respeito, socialmente mais do que politicamente. Eu acho assim, gente, esportivamente falando, meus senhores, eu só tenho a dizer aqui que quanto mais autódromos tivesse no Brasil, quanto mais interesse tivesse em fazer autódromo no Brasil e quanto mais a gente compartilhasse a Fórmula 1 com todo o Brasil, para mim seria melhor. Vocês me conhecem muito bem, vocês sabem que eu teria a manha de ir para o Rio assistir, como já fui para o Rio assistir, na saudosíssimo Jacarepaguá, fui inclusive assistir Indy. Se tivesse uma corrida em Salvador, eu iria para Salvador assistir. Se tivesse em Brasília, eu ia em Brasília assistir. Eu acho que no Brasil a gente tem essa paixão muito grande por carros que acaba em muita gente despontando no automobilismo, mas que fica muito contida. Hoje a gente tem muito pouco do automobilismo dentro do nosso próprio esporte, né? Aí a gente pode falar de CBA, pode falar de 1 milhão de coisas, mas eu vou falar até dos próprios incentivos dos estados, né, para ter autódromos, para investir nisso, etc e tal. Então eu acho que assim, do ponto de vista esportivo, eu queria mais que tivesse mesmo, e eu queria mais que tivesse exatamente o que vocês estavam falando. Faz 2 anos em São Paulo, 2 anos no Rio,
para mim seria espetacular. A gente teria um outro local para ir assistir corrida, um outro circuito, uma mudança de ares. São duas cidades que eu amo, particularmente eu amo muito, eu gosto muito tanto de São Paulo quanto gosto muito do Rio. Então eu acho que seria espetacular e eu acho que seria também um incentivo grande para o nosso turismo, porque a gente sabe que a Fórmula 1 é um evento de absoluta, extrema importância para São Paulo inteira. E, inclusive, é um dos principais, né? É o principal, na verdade, evento internacional de São Paulo. Então, eu acho que isso a gente teria a ganhar com isso do ponto de vista do esporte, porque a gente teria mais uma opção não só para curtir Fórmula 1, mas talvez para chegar aí a MotoGP, que também era uma promessa, para chegar a outras categorias que poderiam chamar muito, muito mais a atenção do público. Né? Assim como nos Estados Unidos a gente tem a Indy e tem a NASCAR, e a NASCAR a gente sabe que é para um público muito específico, muito diferente do público da Indy. Por que não a gente atender também diversos públicos esportivamente falando aqui no Brasil? A gente está num país onde o esporte é uma força muito grande. O brasileiro ama esporte, em muitos tipos de esporte. A gente fala muito do futebol, mas eu conheço pessoas com gostos muito variados para o esporte aqui no nosso país, de diferentes classes sociais, e eu acho que isso é muito importante. O esporte é uma das coisas mais importantes que a gente tem para valorizar no país, eu acho principalmente no nosso. Por outro lado, trazendo aí agora um pouco do ponto de vista político da coisa, eu estive nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu estive lá, eu fui em vários jogos, eu fui lá na Cidade Olímpica, lá no Parque Olímpico. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu gosto muito do Rio. A última vez que eu fui para o Rio, a única coisa que eu pensava era o que estão fazendo com essa cidade, o que estão fazendo com esse estado. Né? A gente sabe o quanto o Rio está sofrendo com problemas políticos, com problemas sociais, com problema de violência, com um monte de problema. Então eu acho assim, que a respeito do Rio, a gente tem muito dinheiro para investir em muita coisa importante nesse lugar. É uma cidade espetacular que está carente de muita coisa, e eu estou falando aí de investimento de Estado mesmo. Então por que a gente vai olhar para uma obra que custa caro, que leva tempo, sabe? Por que o Brasil parou para, governamentalmente, e aí falando como nação, parar para decidir sobre uma corrida no Rio, sendo que o Rio tem tanto problema para resolver antes disso? E como eu estava comentando, eu coloco isso bem assim, porque eu fui no Parque Olímpico. Eu lembro até hoje que eu entrei lá, não estava pronto, eles botaram umas puta rampa de madeira podre para você conseguir sair da estação de trem que devia chegar perto e não chegava. Você subia a rampa, descia a rampa. Aí, quando você descia a rampa, parecia que você estava em outro lugar, sabe? Um lugar de primeiro mundo, maravilhoso, policiado, com um monte de quadras e um monte de coisa, e ringue de patinação, de porra e tal, não sei o quê. Você entrava naquele lugar, você olhava aquilo e falava, cara, é maravilhoso. Só que acabando essa Olimpíada, isso aqui vai virar um nada. E foi exatamente o que aconteceu. Me doía na alma toda vez que eu entrava aquilo, olhava para tudo aquilo e falava, cara, isso aqui podia estar esse puta bolada de dinheiro investido em educação. Por que está investido aqui? Para esse negócio que vai acontecer durante a Olimpíada e depois da Olimpíada vai virar um ponto de porcaria nenhuma aqui no Rio. Mas até onde eu vi, eu acho que o circuito não tem dinheiro do governo, né? Seria tudo iniciativa privada. Raposo, sim, mas para mim vale a mesma coisa, entendeu? Por que não investe em outras coisas mais essenciais? Eu concordo, eu acho o esporte muito importante, mas especialmente no Rio, gente, a gente tem problema aqui das equipes reclamarem porque as equipes sofrem assalto saindo do Autódromo de Interlagos. Já 2 anos seguidos nós tivemos casos de assalto. O que acontece em relação à violência no Rio é algo muito mais grave do que acontece em São Paulo hoje. Entendeu? Apesar de eu saber claramente que a mídia expõe isso de uma forma muito errada, porque lá no Rio a visão que o carioca tem é que São Paulo é um lugar absurdamente perigoso, e aqui em São Paulo a visão que a gente tem é que o Rio é absurdamente perigoso. A gente sabe que a mídia faz esse fogo cruzado de propósito. Qual que é a visão em Belo Horizonte, Fábio Campos?
Que é tudo uma droga. Visão de quem olha para os números e não por ideologias ou bairrismo, é de que o índice de criminalidade em São Paulo cai ao longo dos anos e o do Rio sobe. Isso é número, isso não é impressão de quem está num estado diferente, isso é só para quem olha número. Então, mas só para concluir o pensamento, eu acho assim, politicamente, tudo bem, não, vai ser iniciativa privada, etc, etc, tal, tudo bem, gente, mas quem está fazendo esse esforço é o governo. E eu acho que o governo poderia fazer esse esforço para melhorar muitas outras coisas, inclusive que melhorariam o turismo para a própria Fórmula 1 ali, antes de pensar num autódromo feito às pressas, de uma forma totalmente, não, vamos fazer porque a gente quer melhorar o turismo aqui no Rio, então a gente vai colocar sem analisar todas as outras consequências disso, como a gente já falou, da própria violência. O Rio tem problemas com os aeroportos também, que a gente tem que considerar. São Paulo está melhor servido de aeroporto, querendo ou não, nesse sentido. Então, assim, é muito olhar para uma parte muito pequena da coisa. Eu acho que politicamente falou-se muito, e a gente já está começando a ver aí brigas internas do próprio governo, do estado de São Paulo, falando, gente, esquece, sem chance, Fórmula 1 é aqui, a gente cedia, é o nosso principal foco aqui em São Paulo, não tem como isso sair daqui, entendeu? A gente já está gerando debates que essa energia poderia ser usada para melhorar muita coisa no Rio, e inclusive em São Paulo. Então, assim, politicamente falando, eu não gostaria de ver isso acontecer dessa forma mesmo. Eu gostaria de ver isso acontecer se fosse uma forma extremamente bem estruturada. Não é o que a gente vê. A gente vê um monte de fulano falou isso, ciclano falou aquilo, então 2021 vai ser no Rio. Fim. Entendeu? A gente não vê todo o plano que tem por trás disso, socialmente, culturalmente e até mesmo esportivamente. Né? Esse circuito vai sediar a Fórmula 1, MotoGP, e aí? O que vai acontecer com ele o resto do ano? Entendeu? Vai fazer show que nem eles fazem em Interlagos. Beleza, mas cadê a proposta disso? Porque até agora o que a gente ouviu é um circuito para receber Fórmula 1 e MotoGP, e ponto. Né? Então, assim, e a estrutura que a gente sabe que São Paulo já passou perrengues absurdos. Eu lembro, eu pessoalmente, de chegar num GP de Interlagos, chegar em Interlagos para o GP do Brasil, e simplesmente os portões do autódromo estarem fechados. Eles estavam lacrados com como é que se diz? Com solda, eles estavam soldados. E simplesmente não abriram o portão para a gente assistir a qualificação, porque aqueles portões estavam lacrados. Assim, no ponto de vista de um abandono que chegou ao autódromo de Interlagos, que é o nosso principal autódromo, é o autódromo Tier 1, que eles falam, né, para receber a Fórmula 1, de que nós que pagamos o ingresso não conseguimos entrar para assistir o evento. Então, assim, Interlagos já passou por vários perrengues, já passou por várias brigas com a própria organização da Fórmula 1, passou há pouco tempo atrás por reformas por conta desses debates e discussões. Será que está na hora da gente ter um segundo autódromo no Rio para ampliar esses debates e discussões e esses problemas todos que geram durante todo o período em que nós não temos um evento automobilístico lá? Então, assim, eu acho que tem muita coisa para debater antes disso. Agora, como eu falei no começo, esportivamente, meu amigo, eu gostaria muito de poder acompanhar uma corrida no Rio. Eu só fico muito, muito preocupado socialmente. Muito preocupado. Eu me preocupo, uma coisa que me preocupa é essa divisão, de certa forma, trazer um prejuízo ou menos ganho, não sei como é que vocês querem enxergar, para Interlagos, e nós sabemos o movimento que teve aí dos governantes de São Paulo, principalmente o atual governador, quando estava lá na prefeitura, de privatizar aquilo ali para virar condomínio, né? Para acabar com tudo aquilo ali e para virar condomínio. Com Interlagos lucrando o que lucra hoje, né? Seja com espetáculos, com Lollapalooza, sendo com corrida, com Fórmula 1 mesmo, a Stock Car, que ele corre. Antes corria 2, 3 vezes Interlagos, agora está correndo só uma, né, no final do ano e tal, já dá uma diminuída. Mas existe muitos eventos lá, então me preocupa um pouco se
pensando em Brasil, pensando grande, né? Não pensando com bairrismo, pensando grande em automobilismo no Brasil, se não não tem uma expressão que cobrir a cabeça para descobrir os pés, um negócio assim. Uhum. Eu tenho medo de construir um circuito no Rio para fortalecer o automobilismo e de repente acaba com Interlagos. Então cobre Sim. um para descobrir o outro. Sim, que é um outro medo, a gente ficar sem os dois no fim das contas, né? Ficar sem nada. Pode acontecer também. O coração até doeu aqui agora. Você faz, Pois é. Fábio Campos. E o autódromo de Curvelo? Tá lá. Não tenho... Você quer que eu fale sobre o autódromo de Curvelo? Eu já encerro aqui o meu comentário, então. Porque tá lá, não acontece nada lá mais, nada. Entendeu? Uma coisinha aqui e outra ali, mas não tem nada, nacionalmente, nada. Não, eu quero você na discussão Interlagos, Rio de Janeiro. Eu acho que a sua primeira pergunta lá atrás, quando você trouxe o comentário de por que a gente não discutiu isso aqui antes, eu acho que a gente não errou em não discutir isso aqui antes, não. Eu acho que... Tudo bem, hoje a gente está falando aqui de calendário, você acabou trazendo e acaba enriquecendo o bloco. Mas a gente ter passado reto na época do... Porque foi o quê? 2, 3 semanas, né? Algo assim. Na época que a coisa, digamos, teve mais barulho, e para mim nada mais é do que isso, eu acho que vocês dois estão ficando com seus corações pesarosos à toa, porque... infelizmente, é triste uma situação em que as pessoas que a gente deveria ouvir e que quando falassem a gente deveria, concordando ou discordando, mas ter ali pelo menos um sentimento de seriedade, quando a gente olha para certas figuras e não consegue extrair seriedade do que elas falam, ocupando elas os mais altos cargos que elas ocupam, é que para mim é a coisa mais lamentável. Toda essa questão de Rio de Janeiro, vindo de quem vem, vindo de onde vem, e vindo com os argumentos que vem, é que é o pior. Primeiro que o Grande Prêmio não foi anunciado para 2021, ele foi anunciado para 2020, o que é absolutamente impossível. Não há como, não há no procedimento, quem conhece de Fórmula 1 sabe que o sistema de corrida de Fórmula 1 não é assim, ele não é no joelho, não é na coxa, ele não é assim, faz o autódromo que a gente vai para aí o ano que vem. A primeira visita do Charlie Whiting ao Vietnã aconteceu em 2017, se eu não estou enganado, para o Vietnã que vai entrar em 2020. Eu estou dando esse exemplo só para o ouvinte saber, porque o Weylo fez aí uma análise perfeita, mais social e política. Eu vou até por isso, por não ter capacidade de superá-lo nessa análise, eu vou focar no que a Fórmula 1 faz, no como a Fórmula 1 trabalha. E a Fórmula 1 não trabalha com isso de faz um autódromo aí que a gente já está indo. A gente abre, inaugura, corta, não é isso. Não é assim que a Fórmula 1 faz as coisas e ela está certa de fazer. Trabalhar dessa maneira. Você tem que ir, você tem que homologar, você tem que participar da construção, você dá opinião no traçado, você dá opinião até no material do asfalto, a Fórmula 1 dá opinião. Então essa questão de uma pessoa vir e falar que a Fórmula 1 vai sair de São Paulo em 2020 é para rir. Por isso que eu não tenho nenhum sentimento de falha do Café em não ter discutido esse assunto. Porque se ele tivesse um pouco de seriedade, aí eu acho que ele viraria pauta. Ele veio, eu acho que o Weylo esbarrou, passou rapidamente na questão, que é a principal. É um político tentando ofender, a provocar o outro que era seu aliado e que deixou de ser, e que vem de São Paulo, e que aí para provocá-lo ele induz ao Rio, porque ele tem um interesse político no Rio. É só isso. Este anúncio da Fórmula 1 é apenas isso. É uma jogada política. Então ele não tem a menor base de técnica de ser. Fosse ele feito para 2021 era diferente. Fosse ele feito para 2025, aí você podia falar. Poderíamos ser tolos, como fomos na Copa do Mundo, de falar assim, não dá tempo. Não fomos todos tolinhos na Copa do Mundo de falar, não, que isso, 7 anos? 7 anos que é o prazo de escolha, vai dar tempo. E a gente viu os estados dos aeroportos, só para dar um exemplo, né? Os estados dos aeroportos, eu não vou nem dar exemplo da malha aérea, porque eu teria 200 para dar aqui, eu não vou dar exemplo das estruturas das cidades, do planejamento logístico, eu não vou nem entrar nesses exemplos em Copa do Mundo, eu vou só falar dos aeroportos, que tinham 7 anos e não conseguimos fazer a tempo. Mas já está pronto, né? 2019 está prontinho para a Copa de 2014. Então, isso que eu ia falar. O de Belo Horizonte está perfeito para a Copa de 2014. Só que na Copa de 2014 ele tinha tampão e era do mesmo tamanho que ele sempre foi antigamente. Mas agora ele está perfeito para, se quiser fazer a Copa de 2014 hoje, está pronto.
Então, cair nessa conversa, é por isso que eu acho que nem vale a discussão. Entendeu? O que eu faço sempre questão de frisar nessa discussão é que o principal autódromo que a gente tinha, o mais charmoso, o mais bonito, o mais respeitado, que era o autódromo de Jacarepaguá, um autódromo que viu Emerson Fittipaldi chegar em segundo com o Copersucar, que viu o Valentino Rossi ser campeão do mundo, que viu o André Ribeiro ganhar a corrida de Fórmula Indy, esse autódromo virou lixo. E a única coisa que a gente tem de bom nessa história é que quem fez isso está atrás das grades. A única coisa boa que a gente tem do autódromo de Jacarepaguá é que quem fez aquilo está atrás das grades. É a única coisa. Mas o preço que a gente pagou, a gente vai pagar pro resto da vida, porque a gente pegou uma praça esportiva e destruiu. A gente pegou um centro mundialmente conhecido de um esporte e transformou em lixo. Então eu termino o comentário dizendo, citando um tweet de que eu não lembro quem foi, mas que eu retuitei ali no calor do momento. Se você acredita na Fórmula 1 indo para o Rio de Janeiro, converse com quem foi curtir a Indy em Brasília. Vai ser um evento tão prazeroso como foi a Indy em Brasília. Bárbara Franzin. Babi. Um hotel fechado, passagens aéreas compradas. Mas olha aí, o Campos foi muito mais político que eu na resposta, hein? Eu ainda segurei essas colocações mais ácidas. Eu acho justo. Concordo com todas, inclusive. Fábio Campos é um cara de princípios, né? Não tem princípio nenhum. Só final, eu não tenho princípio nenhum. Agora a gente aguenta os haters. A gente segura os haters vindo depois. Mas discussão sobre os circuitos, alguma coisa mais pra gente fechar? Estamos aqui no fringir dos ovos, no estourar da hora. Eilor, quer trazer mais alguma coisa de circuito que ficou faltando? Algum exemplo? Ou o Fábio Campos? Nessa nossa reflexão? Quer falar, Eilor? Pode falar primeiro. Não, tô pensando, circuitos que ficaram faltando, tô pensando. Não, a gente estava discutindo a questão da Alemanha e a Fórmula 1 está partindo para uma tendência, está continuando uma tendência de ir para os países onde ela sente o cheiro do dinheiro, né? E dos países onde ela tem, o que não está errado, no sentido de que ela não pode olhar só para isso. Deixa eu abrir um parênteses, como eu falei, eu acho que a Liberty poderia inaugurar uma era em que, assim, você quer ter uma corrida de Fórmula 1? Ótimo, nós vamos avaliar toda a viabilidade financeira, mas antes de tudo, vamos ver o projeto técnico. Não é fazer o Singapura ou Abu Dhabi, que é assim, não. O local é mais importante do que a pista. A pista tinha que ter, no mínimo, a mesma... Está na hora de a Liberty começar a dar ênfase à parte técnica. Vamos para um país? Vamos, mas vamos exigir o máximo de um circuito para essa Fórmula 1 de hoje, que infelizmente essa Fórmula 1 de hoje exige muito mais do que qualquer outra categoria para se chamar um circuito de bom. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando que a Fórmula 1 vai atrás de onde ela percebe a capacidade de público? Porque ela está indo para a Holanda. A Fórmula 1 anunciou, a gente não podia deixar essa conversa de calendário sem citar isso, né? A Fórmula 1 anunciou a ida para a Holanda, que é absolutamente aproveitar o fator Verstappen. Exatamente. Eu já testemunhei o fator Verstappen na pele. Porque o último dos 5 anos seguidos que eu fui para a Bélgica, eu tive uma dificuldade enorme de conseguir fazer tudo o que eu sempre fiz. E era mais ou menos nas mesmas épocas do ano. E eu bobo, pensei, por que está tão difícil ir para a Bélgica nesse ano? Quando eu entrei no autódromo, eu percebi que o autódromo era laranja. Porque 2016, que foi justamente o último ano que eu fui, foi o primeiro ano do Verstappen na Red Bull. E foi o Grande Prêmio da Bélgica foi completamente outro. Porque a pista era laranja. Simplesmente, para resumir isso aqui. Um dia eu posso contar histórias aqui do que foi de diferente entre os anos, mas resumindo, a pista era laranja. Os holandeses invadiram a Bélgica, até porque, além do meio de transporte ser ótimo, os países são... É uma distância talvez menor do que Rio-São Paulo, mais ou menos por aí. É muito perto. Então a Fórmula 1 vai fazer o fator Verstappen. Como a Fórmula 1 fez... 2 anos de Alemanha, anos e anos com 2 Alemanhas. Por quê? Porque era o fator Schumacher. Tinha Nürburgring e tinha Hockenheim. A Fórmula 1 fez vários anos, 2 vezes Espanha. Por quê? Por causa do fator Alonso, né? De 2008 a 2012 teve Valência, né? Valência estreou em 2008, foi até 2012.
independente da parte técnica também, que não era uma pista que as pessoas gostavam, mas a Fórmula 1 vai atrás, e isso eu acho válido. Usar a expressão ir atrás do dinheiro talvez seja até um pouco maldosa, embora seja verdadeira. Mas é ir atrás do ídolo, é ir à casa do ídolo. Isso é válido, até porque o holandês merece receber a Holanda merece receber uma corrida, até pela história que tem, de já ter sediado, se eu não estou enganado, estou falando de cabeça, 30 grandes prêmios, o que não é pouco. O que realmente não é pouco. Fábio, você falou 30 de cabeça? Você leu em algum lugar? Eu já tive, já li. Eu não tô falando 30, eu não tô contando os grandes prêmios de cabeça. Eu já vi os rankings, mas faz muito tempo que eu não sei se o número é 30 exato. Mas é por aí, rapaz. Se eu tiver errado, é uma ou duas. Mas sim, inclusive eu já fiz ranking. Quando eu tava na faculdade, eu lembro que eu adorava fazer ranking. Assim, quantas vezes essa pista já recebeu, quantas vezes essa pista já recebeu. Enfim, então, claro, já passei por esses números. Não tô contando aqui os anos de cabeça, até porque os anos não são ininterruptos. Ou são, enfim, mas a maioria dos grandes prêmios não tem nem Mônaco não tem anos ininterruptos, teve interrupção na história da Fórmula 1 em Mônaco. Mas o que eu estou querendo dizer, senhor Thiago Raposo, é que a Holanda hoje não tem uma pista para receber a Fórmula 1. Não tem. Zandvoort não tem a menor condição de receber uma corrida de Fórmula 1. Não estou falando mal de Zandvoort, estou falando mal da Fórmula 1, porque já debati isso aqui no passado. A exigência da Fórmula 1 é que, infelizmente, se tornou grande demais para ela caber. Acho que a melhor expressão é essa, né? Caber num autódromo. Então, ou Zandvoort é modificada, ou vai ser uma nova Hungria. Talvez até pior do que a Hungria. Mas, enfim, é uma discussão também para a gente levar a cabo. Então, se o calendário tem que crescer, que cresça bem tecnicamente. O Vietnã me parece uma ótima pista em termos de desenho, embora essa Fórmula 1 com esse DRS pega aquele retão que vai ter no Vietnã, que é uma reta que seria belíssima de se assistir, é mais ou menos o Azerbaijão. Você tem uma reta fantástica, o melhor circuito de rua do mundo, na minha opinião, e aí, quando você abre a asa, você diminui o poder dessa reta, digamos assim. Então, Raposo, a mensagem é essa. O calendário tem que crescer, que cresça. O calendário vai atrás da casa do Verstappen? Vai. Mas que a Liberty saiba olhar para o lado técnico e colocar pistas em condições. Chega dessa história de ir para Singapura só porque o governo de Singapura pagou. Chega dessa história de ir para Abu Dhabi só porque, apesar de que eu faço alguns asteriscos, né, nas ressalvas que as pessoas fazem em Abu Dhabi, claro, não está nem entre as melhores pistas, mas né, muito ali não acontece por causa mais da Fórmula 1 do que de qualquer outra coisa. Chega desse ponto de ir só atrás de interesses comerciais e pesar também o lado técnico. Então é isso, meus caros ouvintes. Uma reflexão aí nesse terceiro bloco sobre circuitos. Começamos lá com a história de Mônaco e foi legal que deu pra gente aí viajar em vários assuntos. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, que traduzam isso em e-mails, em comentários, seja nos grupos, ou seja no e-mail mesmo, ou no Facebook. Ou esse bloco, né, Raposo? Se não tiver comentários, eu vou ficar muito desanimado, porque a gente falou de gostar ou não gostar de Mônaco, que é um assunto que mexe com todo mundo. A gente falou de corrida no Brasil, que, nossa, esse mexe mais ainda. A gente falou de política, a gente esbarrou em política. E a gente, enfim, a gente termina até com uma reflexão de parte técnica, mas principalmente os dois primeiros tópicos, se não tiver comentário, eu não apareço aqui segunda-feira que vem, não. Claro que eu tô brincando, tá, ouvinte? Claro que eu estou brincando. Não, a gente tem que frisar, né? Não leve a sério a minha ameaça. Eilor, muito obrigado novamente. Que o senhor não suma mais por tanto tempo. É sempre um prazer recebê-lo. Não sumirei, eu que agradeço. E é sempre muito bom participar aqui. E também é sempre muito bom apoiar o café, porque estão sempre na luta. Importantíssimo. Inclusive o autor desse bloco, você é o autor deste bloco, viu? A sua contribuição. Eu não me lembro de um ouvinte criar um bloco. Eu não me lembro. Talvez seja um. Talvez como este assim, deveria Leandro ser. JF, você tá vendo, Leandro JF, como que é as coisas do JF? Verdade. Não, mas o JF não criou o bloco, ele criou a edição inteira. Um bloco. Olha como é que eu saí pela tangente, né? Um bloco de uma edição pronta, talvez seja inédito, mas o JF já criou uma edição inteira, sem dúvida nenhuma, bem lembrado. O JF é outro nível também, gente. Aí não dá para comparar, não. É o professor. É o professor. É quase um Alan Prost. Isso. Então é isso, meus caros ouvintes. A gente se vê semana que vem. Espero que tenham gostado. E comentem. Vocês viram que o primeiro bloco, principalmente, né, foi baseado em cima de comentários do Jailson, da Fabrícia. Agradeço-os aqui.
A gente agradeceu lá, mas eu agradeço no terceiro bloco também. E inspirem-se nesses nossos ouvintes aí. Escrevam pra gente, ajudem a fazer o café com velocidade. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.